do Esse seja. Progress. Então, bom dia a todos, né? Bom dia. Pessoal, estava pensando, né? Ontem tive um amigo que me questionou muito. Não é espírita, não. Não é espírita, não. Mas é um companheiro que ele tem uma visão muito boa, mesmo não sendo espírita. Me questionou aí das mudanças que estão acontecendo no planeta, com a guerra, com essas atividades políticas, né, que acontecem, interesses, desde imperialismo até o momento atual, né, do envolvimento do clero nas questões políticas, envolvendo interesses e tudo mais. Então, eu estava conversando com ele e, e a gente realmente tem um momento assim muito interessante, como nós estivéssemos num túnel, né? Um túnel, ele vai, alguns vão enxergar muito próximo ali, outros vão enxergar lá no fim do túnel, né? As esperanças, as consolações. Aí eu fiquei pensando, poucas vezes que nós, ou muitas vezes que nós estudamos doutrina espírita, nós realmente nos transformamos com o que nós estudamos. Pouco transformamos com aquilo que nos dá as mensagens. Mas eu estava pensando assim, na Gênese, né? Esse último livro da codificação, como ele nos liberta, né? Como ele nos coloca a mudanças, a pensamentos diferentes. Então, talvez ele veio assim num momento muito importante para todos nós, para um grande ciclo que nós estamos atravessando aí de insistências da nossa ignorância. E hoje ele vem assim desvendar para nós mistérios que nos colocam muito à frente, se nós quisermos, se nós desejarmos. Talvez uma mudança significativa em nossas vidas, né? Com os estudos, porque não basta a gente ser espírita e entender um pouco de espiritismo, mas nós temos que mudar a forma de comportar, a forma de ver. Então, esse livro ele nos coloca nesse momento de mudança interior, uma mudança nossa, de verdade, não algo que anestesia naquele momento, sopra, dói, sopra e melhora e continuamos a fazer a mesma coisa. Mas ele dá uma condição de você mudar realmente a forma de viver, a forma de ver e realmente se transformar e ser mais feliz. Com esse item 10 aqui em diante, é que a gente viu as duas posições do Dr. Barry e do... Esqueci o nome dele. Gente. Dr. Barry, que foi o segundo. Como que chama? Fugiu. Aragô. Isso, Aragô. Então, as duas posições riquíssimas, né, que eles contribuíram para nós, nos deram assim uma visão bem diferente, né, do cotidiano que a gente vive. Aqui vai acrescentar muitas informações importantíssimas, né, também resultante dessa conversa deles, né? É uma sequência assim do análise que eles fizeram, o raciocínio de Kardec, né, que está vindo aqui colocar, e ele mostra que Kardec estava em sincronismo com esses espíritos, plenamente com essas informações. A gente vai ler aí
ponto por ponto, eu acho importante a gente estar falando em conjunto com o livro, mas aí vai mostrar as influências que tem os planetas, né, como nós já falamos aí, um pelo outro, principalmente os mais próximos, né, como acontece com o nosso sistema solar, esses que nos envolvem. Diariamente nós temos aí a presença de meteoros, influências climáticas, que são estações do ano, que são influências no movimento de translação, rotação, que a gente tem sobre os outros orbitos, tudo influenciando um pelo outro, né? Então, vamos à leitura, que a gente abre um diálogo em cima disso aí. Quem pode fazer a leitura do 10? Eu vou ler, porque ninguém toma iniciativa, né? Eu não dou conta de esperar. Só se empurrar, né? Só assim. De tudo quanto foi dito, resulta que, em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros maior ou menor influência, conforme a proximidade em que se achem entre si e as suas respectivas posições. Que essa influência ela pode acarretar uma perturbação momentânea nos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade de seus habitantes. Que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos. Que se a duração de certos períodos é curta demais para que os homens os apreciem, outros veem passar gerações e raças que deles não se apercebem, e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Ao contrário, as gerações contemporâneas da transição lhes sofrem o contragolpe e tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, que não passa, na verdade, da execução das leis da natureza. E pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos para os que não se acham familiarizados com eles, de meteoros que parecem estranhos, de recrudescência e intensidade fora do comum dos flagelos destruidores, que não são nem causa, nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, Jesus pôde dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais no céu que mais não são do que meteoros, sem derrogação das leis naturais. Entretanto, o vulgo ignorante viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. Tem uma nota de rodapé aqui, não sei se de vocês. Tem. Nota de Allan Kardec. A terrível epidemia que de 1866 a 1868 dizimou a população da Ilha Maurício foi precedida por uma chuva tão extraordinária quão abundante de estrelas cadentes em novembro de 1866, que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, a doença que reinava desde alguns meses de forma muito benigna
transformou-se em verdadeiro flagelo devastador. Aquele fora bem um sinal no céu, e talvez nesse sentido é que se deve entender a frase. Estrelas caindo do céu, de que fala o Evangelho, como um dos sinais dos tempos. Pormenores sobre a epidemia da Ilha Maurício na Revista Espírita de julho de 1867 e novembro de 1868. Então, o nosso planeta não está sozinho, né, gente? Não está sozinho. Então, tudo que acontece com ele está em função de uma relação extraordinária da criação desse sistema que é constituído dentro das galáxias, internamente a elas, que funcionam sistemas solares e que têm, de acordo com maior ou menor aproximação, as influências. Como nós temos aí a Lua, né? A Lua tem as fases da Lua, toda semana a gente tem aí um histórico da posição da influência da Lua. As mulheres cortam o cabelo na fase da Lua, né? Faz a unha. Plantamos, né, de acordo com a influência da Lua, as marés, tudo mais, a gente sabe que isso está influenciando Tira os diretamente. vermes das barriguinhas. Então, há uma influência, sim, né, dos orbes. Diariamente, a gente está ouvindo falar aí das explosões solares, né, que influenciam magneticamente a Terra. Isso sempre existiu, de tempo em tempo são maiores e influenciam, sim, as comunicações do planeta, e a gente está todo num conjunto funcional, né? E a gente sabe que isso bate, né, com as questões de duração do planeta Terra, a formação dele, as transformações dele, bate com tudo isso que está acontecendo. Então, digamos que nós temos aí um ciclo milenar da Terra para as fases, mas tem fases curtas, tem fases mais longas, né? A gente pode perceber essas fases mais curtas, outras são difíceis de perceber, porque a gente está só determinado período de existência, então não dá nem tempo para essa outra fase. E de vez em quando eles falam aí que esse cometa ou esse asteroide, esse elemento vai passar daqui a 100 anos, 150 anos. Ninguém mais vai estar aqui, né, para ver. Claro. Então, quer dizer, são coisas que só passam como notícia para nós e nós não teremos essa referência nesse corpo, pelo menos, mas a gente pode assistir em outro corpo, em outra situação, novamente como um fato extraordinário e não como um fato casual anterior. Então, ele é um novo fato para nós. Então, quantas coisas estão acontecendo hoje que para nós é novo? Para nós é um novo momento, é espantoso, mas aquilo é um retorno, é algo que já vinha acontecendo, né, para nós e que novamente acontece em outro momento de nossas existências. Então, o que ele vem falando aqui é essa relação, né? Nós estamos nesse sistema e nada mais que está acontecendo são as leis naturais da natureza que vêm acontecendo. Tanto é que ele finaliza esse texto aqui, colocando aí a questão de quando Jesus anunciou para nós, né, aquela renovação do velho mundo e tal, colocar os fenômenos extraordinários, como tremores de terra, flagelos destruidores. E o que era aquilo? Simplesmente um cumprimento, nada mais do que as coisas que são efeitos naturais. Jesus sabia que todo esse nosso sistema
está envolvido por todo, a visão dele é holística, né? Ela não é uma visão como a nossa acanhada, é uma visão ampla, né, das mudanças sistêmicas do nosso sistema solar. Então, ele não enxergava apenas um momento, mas isso bate com o progresso da humanidade, isso vem engrenando, né, as mudanças físicas, as mutações físicas, elas engrenam com o nosso desenvolvimento moral. Parece que quando elabora-se o sistema solar por almas elevadas, como a de Jesus, almas perfeitas, eles já sabem metrificar, né, as nossas evoluções, a nossa mudança. Então, o planeta ele está com as transformações físicas, né, ele está com as mudanças físicas, de acordo também com as nossas mudanças morais, as nossas mudanças. Aí eu pergunto para vocês, então quer dizer, essa guerra, ela é quase que uma revelação do que realmente nós ainda estamos, e é necessário existir essa guerra, as crises que nós passamos, já era previsto pela espiritualidade que tudo isso iria acontecer, está, de certa forma, não programado, mas, vamos dizer assim, que está pronta a acontecer, né? É possível acontecer, dado o estado do homem. Vocês acreditam nisso? Que a guerra é nada mais do que uma revelação do que nós estamos ainda, né, sendo? Falem. Certeza, né? Com certeza, porque se, Com certeza. se os espíritos falam que nós até estávamos conversando sobre isso ontem, eu e a Francisca, a paz na Terra virá quando cada um de nós se transformar, né? Porque isso aí, às vezes, fica parecendo uma coisa assim, muito genérica, mas não, né? É cada um mudar, é que vai mudar o planeta, né? Então, é a hora que a gente tem que se envolver mesmo e o que a gente pode fazer? Ir lá e pegar uma arma e tomar lugar, ou ir lá e ficar... Né? A gente não vai lá, então a gente tem que pensamento, as vibrações e rogar, porque tem gente assim mobilizando, né? Tem muita gente mobilizada e mobilizando as outras pessoas, porque agora é só mesmo né? Os nossos fluidos mesmos, a nossa vontade da paz, e mudar também aqui no nosso meio. Isso aí faz a diferença, isso repercute, né? Repercute em todos os lugares. Então, Analisando depende de Deus. analisando friamente, né? A gente tem OTAN, ONU, as organizações do Oriente e do Ocidente, eles estão tudo armados. A gente vê que há um armamento violento em cima disso, né? São 15 mil no planeta, acho que dá 15 mil ogivas, bombas atômicas, sem explodir ainda, né? Tudo ali contidas. Desarmar isso aí teria que ter um consenso muito geral, né? Para desarmar, vamos deixar de usar isso, até para hoje, até para exterminar esse material, isolá-lo é difícil, né? Até para isolar ele é difícil. Então, parece que está preparado mesmo para ter conflitos. Teria que ter um consenso muito forte para não existir essa guerra.
e a ignorância é muito grande ainda, né? Então, a defesa ainda é muito material, de muito por interesses. Isso não vai Disputa do sair tão poder, né? cedo. Isso não sai Poder. tão cedo. Então, a gente está sob risco, sim. A questão é nós mudarmos o comportamento e aceitar, talvez, as consequências que virão pela frente, né? Porque a gente viu aqui nesse texto, que mais um pouco à frente, que meteoros, objetos estelares, né, caem sobre a Terra frequentemente. E tem épocas que eles são mais efervescentes, né? Pode aparecer mais e realmente ter como calamidades. Aí cita até o caso dessa que aconteceu em 1866, né? A epidemia que teve lá, junto à epidemia, chuva de estrelas cadentes, né? E que aterrorizou, né, aquela ilha. Então, a doença reinava, né, desde alguns meses, de forma benigna, era benigna, mas se transformou em verdadeiro flagelo devastador. Quer dizer, esse grupo de espírito provavelmente eram comprometidos. E quem de nós não está comprometido nesse processo atual? É verificar o que nós pensamos lá no fundo, como está o nosso pensamento, como está a nossa ideia perante isso tudo. Estou julgando, estou torcendo para um dos lados, estou torcendo para ir lá alguém exterminar o outro lado, que isso aí acabe logo assim, né? Que o russo lá seja exterminado. Como que nós estamos pensando lá dentro de nós? Aí nós nos identificamos, como ainda nós somos, né, escondidinho, né, dentro de nós, Hein, Daniel, uma grande revelação, sim. não precisa de ir lá na Rússia, na Ucrânia, não. É até aqui no Brasil mesmo. Você vê o clima de guerra que a gente está vivendo. Nossa, Esse, muito. esse ano, com as eleições, o que a gente vê na internet? É uma loucura o que ocorre de agressões, porque um não concorda com o pensamento do outro, quer que o outro pense do seu jeito. Ou seja, é uma guerra, eu acho que até de solução mais difícil do que uma guerra física igual essa lá da Ucrânia. Porque, e entre nós espíritas mesmo, a gente tem manifestações que você considera assim, puxa vida, mas a gente que já tem o conhecimento e ainda estamos pensando, ainda estamos torcendo para que o outro se ferre, para que o outro morra, para que o outro seja assassinado. Ou seja, eu mesmo não tenho coragem de matar um cara, mas se alguém matar o outro, essa aí merecia. Então, é uma guerra que a gente está vivendo e só depende da gente mudar a nossa forma de pensar, porque se a gente cria uma psicosfera desse jeito aqui para nós, ou seja, por que nós vamos estar preocupados com a Ucrânia se a nossa situação aqui é tão crítica quanto a deles? Esse ano, principalmente, em função dessas eleições que a gente vai ter. Você vê a loucura que está acontecendo. Então, a gente não precisa de olhar o terreno do vizinho, não. É só olhar para dentro da nossa casa mesmo e ver o que nós ainda estamos desejando. Nós estamos desejando a morte de muita gente, que muita gente é, é um selvagerismo nosso ainda mesmo, não tem. A gente precisa. Infelizmente está assim mesmo, Amaro. É uma guerra moral que a gente tem, né? Um despreparo moral, né? E acabamos sermos adversários de um sistema, né? A gente fomenta isso, né? Fomenta uma guerra, não é nem fria mais, né? É uma guerra de fogo mesmo. Então, quando E o você pior, ataca, né?
E o pior, Daniel, que para nós que já, pelo menos a gente já praticar a gente não pratica, mas pelo menos a gente já tem conhecimento. É impressionante. Eu tô assistindo essa novela que está passando da Bíblia, então eu fico comparando as situações da época que aconteceu na época lá do Moisés, do Josué. Ou seja, eu fico vendo, gente, mas como é que... Eu me sinto lá naquele troço, lá naquelas brigas. Rapaz, eu falei, puxa vida, Amaro, como é que pode? E com certeza eu tive lá. Aí quando eu vou olhar, Amaro, mas você está do mesmo jeito, então, o que você fez nesses 3.000 anos aí de oportunidade? É impressionante, a gente como somos ainda selvagens. Para mudar, tem que ter uma mudança interior mesmo. Não existe. Às vezes a gente acha que o lado externo mudando, você vai mudar. Não é assim. Você só muda internamente, né? O externo pode até permanecer do jeito que está, mas o mais importante é a sua mudança, a sua transformação, né? Você está num ambiente que tem que respeitar as condições dos outros, a condição humana, mas a sua condição interior tem que ser alterada. Para a sua felicidade, ela tem que ser mudada. Vejo isso torno sempre a falar, porque é um exemplo muito mais próximo de nós, né? Que é dentro do movimento espírita, né? Uma verdadeira guerra de princípios, de visão. Esse conteúdo aqui que nós estamos estudando, o movimento espírita não enxerga isso aqui. Não existe essa visão plena de uma maioria. Pode até existir um ou outro ali. É muito pontual. Então, a gente está muito linkado ainda vamos dizer, a religião genuína, né? Como um partido religioso, simplesmente, mas não está interiorizado. Ao sectarismo. Ao sectarismo, eu vi a palestra do Arthur Valadares, ele colocou isso. Primeiro ele falou do mundo e veio trazendo e caiu dentro da casa espírita. Não tem outro jeito, vai cair mesmo. Né? Então, depois se eu achar qual palestra que é, eu ponho o link aí. Compartilha. Não é dentro da casa espírita, é dentro dos nossos lares mesmo. Dentro dos lares. Se você for observar, tivemos o Natal agora. Qual família que não teve briga por causa de política? A minha não teve, não. Minha mãe proibiu. Porque não entraram. Porque se entrar na discussão política, é pior do que discutir futebol, tá, hoje. Ou seja, você não pode falar realmente de política, porque senão tá a guerra declarada. Minha família é cheia de petista e bolsonarista. É assim. Ué. Sabe? E tudo jovem, agora imagina, discussões de jovens. Velho também, não é só jovem não, minha filha, os velhos também estamos nessa briga. Os velhos já descobriram que isso aí não leva a nada, mas os jovens que eu falo, minhas sobrinhas e tal, e cada um quer se impor como, né, é ele que é o dono da verdade. A idade não pega muito, não. Acho que está presente em tudo, né? Mas vamos lá, gente. O item, acho que deu para ter uma visão, né? Então, tudo se ordena física Daniel, e moralmente. Oi. Nesse parágrafo aqui, ó. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos, podem, né? Não devem, não podem, de fenômenos naturais. Né? É considerado milagroso porque não é conhecido. Mas, assim, será que isso aqui ele está querendo dizer o quê? Que toda vez que tem um fenômeno físico, sempre coincide o físico com o moral, em decorrência, o moral é em decorrência
da revolução física e tal, A gente vai ter uma visão legal aí nesse item 11, é o cálculo que a espiritualidade tem para fazer as coisas, né? Então, por exemplo, quando você planeja um planeta, um sistema solar, sabe-se do efeito de duração. Então, aquela duração vai ser correspondente a um período natural de evolução comum de uma humanidade. Então, vai servir àquela humanidade o seu desenvolvimento num determinado milênios ou milhões de anos que se sucederão. Então, o quantitativo de duração, vamos dizer assim, daquele objeto, Terra, por exemplo, é correspondente a uma evolução gradual da natureza humana, ou seja, do seu desenvolvimento. Então, se você atrasar muito com relação ao planeta, você é expurgado, né? Vou para outro orbe que está no seu ritmo que você está determinando. Porque Deus espera, mas manda você para um local onde você possa continuar a sua jornada. Se você acompanhar a evolução natural do planeta, as transformações naturais do planeta, você contribuirá com ele e ficará nele por largo tempo, vamos dizer assim, evolutivo seu. Então, de acordo com as mudanças, até as estações, a gente pensa assim, as estações é simplesmente estações. Não, você tem que saber usar as estações que vêm, né? Plantio, para você se alimentar. Então, Deus deixou toda essa natureza, essa constituição, para você se desenvolver e se envolver com a própria criação. Então, saber usar dela, aprender a usar dela, porque você vem de um princípio, como sempre coloco aqui, você vem de um princípio divino, mas você precisa agora refinar. Como é que você refina? É a reencarnação e a evolução. Então, você vai reencarnar, você vai passar por experiências, não é maldade divina nenhuma, porque poderia pensar assim, Deus me colocou na fria desses sistemas estelares, né, caindo meteoros, mudança de clima, calor, frio, tempestade, me colocou numa fria. Não, não colocou, você entrou numa experiência necessária como um aprendizado, né, para si mesmo, para entender o processo divino, para você agir também junto dele com consciência. Porque criado, você está sempre, o seu princípio nele, né? Vem de Deus, então você tem realmente um potencial. Então, o que ele quer? Que você passe por esse aprendizado. Então, o planeta Terra aqui vai ter os seus períodos de renovação moral, que bate com os períodos de transformação terrena. Ainda nós temos petróleo, pode ver que ainda nós estamos num sistema de dependência do petróleo, dessas energias que a gente utiliza, mas vai chegar um momento que nós não vamos ter mais petróleo. Então, daqui para frente, você tem que descobrir outras investidas, né? Ou seja, energia solar, energia fotovoltaica, né? Que você tem em evolução, que nós ainda estamos no princípio. Diz que o japonês está inventando, ou já inventou, não sei, as plaquinhas de solar desse tamanhozinho assim, ó, para você colocar na janela para você ter energia elétrica. Então, quer dizer, esse sistema solar que esse sistema de grandes hidrelétricas, né, que são processos rústicos, que na verdade isso aí é uma evolução, mas não deixa de ser uma agressão. Então a gente faz todo aquele, dá emprego, dá função, é tudo importante, não tem nada sem importância. A gente está num período de carregar pedra, então você tem que ter construções pesadas, construções onde aproveita a mão de obra, a ignorância. Você pode ver que você usa muito a mão de obra na construção civil, pessoas que não têm instrução, pessoas que não estudaram, pessoas que não têm outras oportunidades. Então, ainda nós estamos no carregar de pedras, né? Não é escravidão, porque tem salário, então já mudou um pouco aquele período da escravidão,
né, que onde os escravos faziam isso tudo de graça, ainda levava chicotada, né? Então, hoje, nós não estamos nesse período. Então, vamos dizer que daqui a algum tempo, as nossas atividades materiais irão sendo diminuídas e a inteligência sendo mais usada. Então, o serviço braçal será mais automatizado, será mais mecanizado, talvez, ou então simplificado, né? Então, quem dera, a gente hoje está andando em carro, mas amanhã nós não teremos mais carro, teremos objetos mais coletivos de transporte, ou seja, você também aeróbus, né? aprender, você volitar, né? No futuro a gente vai dominando energias, então é uma evolução ainda muito larga, né? Que nós temos que vencer para chegar lá. Mas se você tiver essa consciência, mas você hoje pode ver que a nossa Terra está correspondendo às nossas necessidades. Então, está calculado, sim, tudo que nós temos hoje com as nossas necessidades. Tá? Milimetricamente. Milimetricamente. A espiritualidade agiu calculado isso. Olha no item 11 para você ver que você pode fazer a leitura. Posso ler? Pode ler, Paulo. Então tá bom. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente para os seres desmaterializados que veem o objetivo para o qual tendem todas as coisas, pois alguns deles possuem o pensamento direto de Deus e são os que julgam, nos movimentos parciais, o tempo no qual se poderá realizar o movimento geral, como se estima o tempo que necessitará uma árvore para frutificar, como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que um astro leva para realizar a sua revolução. Viu? Que perfeição, hein? Se você está acompanhando, você está evoluindo. Se você deixa passar, você fica para trás. É o que você falou agora há pouco. Tudo é muito bem calculado. Se não está ajustado para o lugar que você está, Deus te muda de lugar. Você vai para um lugar adequado à sua velocidade de evolução. Tá. Então, a previsão desses movimentos, nada é surpreendente. Nada. Então, tudo está calculadinho, tudo tem sentido, né? Os movimentos parciais, esses vêm em cada época, poderá operar-se um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo de uma árvore, que uma árvore levará para dar fruto. Você sabe, né? Quanto tempo vai gastar com um pé de laranja para dar laranja. Tem algumas que demoram mais, outras são trabalhadas para dar sempre laranja, né? Os laranjais. Aqui perto de nós, né, Frutal, é o capital da laranja. Então, a gente sabe que os caras lá plantam e sabem muito bem. Cafezais, né, aqui da nossa região, são calculados. Hoje, essa ciência aí no campo está bem orientada. Então, assim como tem no campo, nós temos também no lado espiritual. A espiritualidade sabe muito bem que campo que eles têm, né? O que está acontecendo aí com as necessidades humanas. Vamos verificar aqui, ao lado disso tudo, né, que o sistema nosso solar, ele é integrado, como nós colocamos aí anteriormente, e vamos dizer que o planeta tem de milênios e milênios estações, né? Tem estações também que eles calculam muito bem os momentos necessários de mudança planetária. Tem, logo mais aí na frente, a gente vai ver marcha lenta, marcha brusca, né, que a humanidade tem. Nós estamos numa época de uma lentidão ainda, mas está aparecendo agora os movimentos bruscos da evolução. Podem notar que a guerra é um sistema brusco, né?
faz todo mundo pensar. A pandemia foi um momento brusco, né? Mas o homem ficou um pouquinho ainda meio anestesiado, porque ele é lento. Ele ainda não tem muita informação. O espiritismo ainda não está alastrado. A gente não vê isso na sociedade. Olha a grande missão dos espíritas, fazer com que esse conhecimento chegue agora ao mundo, chegue às pessoas, né? E a gente está realmente lento nisso, porque estamos fechados como religiões, como patrimônios nossos, pessoais. E o conhecimento espírita não é patrimônio de espírita, é patrimônio da sociedade. Então, colocar isso simplesmente veio num berço, como nasce uma criança. Você cuidou da criança, tá beleza. Cresceu, tem que deixar para o mundo. O mundo tem que resolver as questões dessas informações que são reais. O Espiritismo não inventou nada, o Espiritismo não inventou nenhuma teoria, ele simplesmente fala da verdade que já existe de fato. Então, a gente tem que jogar essa consciência para a humanidade, para descobrir, todo mundo descobrir o Espiritismo por sua própria revelação, suas próprias condições, né? Então, vamos lá, Paulo, continua aí o item 12. Vamos lá. Daniel, eu posso ler o 12 e depois ler o 13 também? Eu Pode. Estou lendo aqui, eu acho que eles se conectam, acho que eles têm uma... Isso, pode ser. Por isso que eu já até antecipei falando do lento e brusco, porque você já vai falar sobre isso, né? Aqui vai falar sobre o ser coletivo, e nós estamos numa coletividade e um ser individual no coletivo, né? E vem aí falando da evolução lenta ou brusca. Tá legal. Pode ler. Vou ler então. A humanidade é um ser coletivo no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com essa diferença que umas se realizam de ano para ano e outras de século para século. Se a seguirmos em suas evoluções através dos tempos, veremos a vida das diversas raças marcada por períodos que dão em cada época uma fisionomia particular. A marcha progressiva da humanidade opera-se de duas maneiras. Como temos dito, uma gradual, lenta, insensível, se consideram as épocas próximas, que se traduz por melhorias sucessivas nos costumes, nas leis, nos usos, e não se percebe, senão à distância, como as mudanças que as correntes de água realizam na superfície do globo, outra por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes àqueles que uma torrente que rompe seus diques, que lhes fazem franquear em alguns anos o espaço que levou séculos a percorrer. É, então, um cataclismo moral que traga, em alguns instantes, as instituições do passado e ao qual sucede uma nova ordem de coisas que se assenta aos poucos à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. A quem viver tempo bastante para abarcar as apresentações da nova fase, parecerá que o mundo novo haja saído das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo mudou. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias adotadas pela geração que se extingue deram lugar às ideias novas da geração que se eleva. Lindo, né? Bonito mesmo. Muito bom isso aqui, hein? Ser coletivo, individual, nós somos aí operando as mesmas revoluções coletivamente, mas tudo é individual. Você está no coletivo, mas a sua participação ela é individual. Não espere pelo outro, espere por si mesmo. Faça a sua parte, né? Faça aquilo que você tem que fazer. Então, de tempo em tempo, você está assistindo, né, as transformações da humanidade, mas o que mais vale é se você realmente está se transformando.
Não adianta a humanidade estar melhorando e você ficando, né? Então, você tem que tentar acompanhar. Por isso, você está no coletivo. Eles te puxam, né? Eu preciso estar convivendo, eu preciso estar com outras almas, outros pensamentos, para que eu me envolva. Por isso que aquele que isola, aquele que se insula, ele perde muito. Ele perde muito. Tem momentos que é importante o cara ficar, por exemplo, retido. Eu encarnei numa roça, no campo, onde não tem ninguém. Mas aquilo por uma necessidade. Talvez ele não deu valor à socialização, então ele é isolado para dar valor à socialização. Mas ele é útil agora no campo, porque ele vai produzir coisas para quem está no coletivo. Então, tudo é muito importante, né? Ele não vai ter contato, por enquanto, com a cultura do povo, né? Vai estar com a cultura da roça ali, com o viver da roça, com o dia acordando com o galo. Então, talvez isso seja importante para ele no momento. Então, tudo é por uma necessidade. Então, aí ele coloca aqui 2 maneiras que vai se operar a evolução, né? O progresso da humanidade, que seria uma lenta, gradual, imperceptível, como fosse um riacho, né? Um riachozinho, um córregozinho, as águas dos rios, que vão lentamente sendo direcionadas para o mar. Então, num contexto geral. Agora, tem aquelas que têm bruscamente transformada, que seria movimentos semelhantes a uma torrente, né? Rompendo diques, aquelas enchentes fervorosas, né? Destruindo tudo, de brumadinho. Então, um brumadinho na vida das pessoas. Então, tem aquelas mudanças rápidas, mais rápidas. Vocês acham que nós estamos num momento desse? Já faz muito tempo, né? A gente só não percebe, não quer entender. O Daniel, você falou, teve uma fala antes aí que eu achei interessante, quando você fez uma referência dessa guerra que a gente está vivendo agora. Né? Eu falo a gente está vivendo porque está lá do outro lado, né? Mas a gente está se colocando aqui como se tivesse uma coisa distante, não. Estão todos juntos e misturados, né? E aí eu achei interessante quando você fez uma colocação que eu fiz algumas reflexões em cima dela, quando você disse que é nossa, né? Que nós somos responsáveis também. E aí o Amaro até fez uma outra reflexão também bastante interessante, e isso só nos leva ao que nós já estamos sabendo e não fazemos, né, Amaro? Gosto muito disso, que a gente tem que fazer pelo menos que a gente já sabe. É que tudo depende da gente, não é do outro. A gente está sempre esperando o outro resolver a paz, né? Sendo que, mesmo a gente vivendo coletivo, mas a transformação é nossa, né? É individual, a gente tem que transformar, não tem que pedir o outro, não tem que esperar do outro. Eu acho tão interessante que a gente não percebe como a gente vive aqui, que essa coletividade ela está interligada por energias, né? São energias que a gente não vê, né? Não é palpável, né? Mesmo sendo matéria, mas ela não é palpável. Só que a gente é cabeça dura, né? A gente não quer entender isso, que a nossa transformação ela tem um poder de, né? Essa onda desse riacho aí que você está falando, né? De estar indo, né? Por que a gente não faz isso? Por que a gente está sempre sentado olhando para o outro, né? Lá, a OTAN, a ONU, cara, somos nós. Tá? Sabe assim, e a gente tem mesmo esse sentimento de vingança. E no final das contas, todos são vítimas, todos somos vítimas, todos eles são vítimas, todos aqueles que estão envolvidos em guerra são vítimas. Ninguém, assim, quando a gente fala do verdugo do outro, o verdugo também é uma vítima. Então, assim, eu entendo, né? E essa reflexão veio na fala de vocês aí, eu estava aqui, escondidinho aqui, sem me mostrar, só ouvindo. E, na verdade, se a gente não entender isso, nossa, esse rio vai ficar muito parado, né? Daqui a pouco a gente está salitro, né? A gente está um mamoto. Aí sim, tem que romper barreiras, tem que tirar essa água parada e pôr em outro lugar.
E o mais interessante que eu achei disso tudo é que a gente tem medo, né, de sair do lugar que a gente já está acostumado e confortável. Sendo que a gente fica falando que Deus é extrema bondade, é misericordioso, é misericordioso, né? É extremo tudo, né? Deus é potência. Se ele nos tirar daqui para um outro lugar, por que esse outro lugar vai ser o melhor para nós? Porque aqui não está sendo bom. Entendeu? Então, se a gente tem que evoluir, aonde a gente estiver, porque é o bom para nós. Entendeu? Então, assim, porque a gente não consegue fazer essas reflexões, a gente está sempre na retaguarda. E depende da gente. E é interessante que eu li um trecho do Emmanuel, né, onde, falando sobre essa questão do orgulho, né, falando sobre alguém que diz, eu sou do Cristo, né, é até um trecho da Fonte de Luz lá. Que aí ele fala o seguinte, né? Aí ele vai começando a fazer comparações, né? Começa do vagalume, que o vagalume na escuridão acha que é o dono da luz, né? Aí, de repente, vê uma vela e a vela vai e apaga o vagalume, né? O vagalume fica sem importância, aí a vela acha que ela é a dona da verdade, porque ela está iluminando, né, um âmbito maior que o vagalume, aí vê a luz elétrica faz com que a vela fique insignificante, aí amanhece o dia e vê um sol. Pronto, não existe mais luz que seja tão mais significante para nós, no nosso momento, do que o sol, porque ele apaga todas as luzes. Então, a gente não consegue fazer essa reflexão, né? Assim, de que se a gente começa a se interiorizar, a gente pode até ter o partido, né, Amaro? Mas a gente não precisa atacar o outro, porque cada um tem as suas razões, tem os seus motivos. Mas nós estamos aqui nos vingando, a gente quer mais que o outro se ferre. E aí nós estamos emitindo essa energia que a gente não vê e estamos construindo, ajudando a construir conflitos, guerras, né? E a gente acha que nós não temos nada a ver com isso. Temos sim. E a gente tem que mudar, né, gente? Se a gente não mudar, nós vamos virar o Mar Morto. Eu entendo assim. Vai mesmo. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra no estanque, né? E permanece por largo tempo até que venham as tempestades para nos fazer mudar, porque sempre vai ter... Pela misericórdia divina, a gente tem que sempre pensar assim, pela misericórdia divina. E a gente passa por uma pandemia dessa, onde quem não teve alguém que morreu, alguma pessoa, um querido de família ou pessoa próxima, que não foi vítima de uma doença incurável, e a gente ainda está aqui, louco de vontade de fazer coisas que a gente fazia antes. Um tal de um novo, como é que fala? Novo, tem um negócio agora, né? Vai ser um novo momento, não é? Não, gente, nós temos aqui que estar no momento certo. Nós temos aqui, sabe, a gente tem que pensar, a gente tem que se proteger, mas a gente tem que ajudar, tem que proteger o outro também. Não é a pandemia, não é o vírus que está nos matando, é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de a gente se colocar no mundo diante do outro. É o nosso egoísmo, né? E a gente não muda, o povo está morrendo, a gente está sofrendo, está tendo dores, está ficando sem respirar. Aí vem lá os remédios, faz a gente respirar e a gente continua querendo o mesmo caminho que a gente estava antes. E aí Deus, misericordiosamente, vem e fala assim, tá bom, você não vai entender agora, mas um dia você entende, né? E aí vem uma dor pior ainda, né? Vem mais dor. Que ele pega naquilo que a gente tem que é importante para a gente, né? Nesse momento reencarnatório, que é a dor da consciência, a dor física, a dor da saudade. São dores. E a gente está ainda achando que buscando o conforto do comodismo, né? Da inércia do mar parado, né? Isso é para mim, viu, gente? Eu quis só falar em voz alta. Perdoe. Tadinha de você, se você quiser, nós podemos te ajudar, já que a gente não está nessa. Nossa Senhora, como não está, hein? Quem Então, dera, né, se estivéssemos todos já, né? Mas, assim, é tudo, a própria Francisco falou, não é momento novo, é tudo no momento certo. Aí, tá certo, por quê? Porque eu não fiz para ir, então tá certo. Eu não fiz para sair do lugar, eu estou aqui, tá certo, a lei é essa mesmo. gente, quanto tempo nós estamos nessa ignorância, hein? Quanto tempo? Quanto tempo? Insistindo no mesmo erro.
Pergunta agora, porque só Insistindo tem um mesmo. minuto, vamos resumir. Tem quanto tempo? Se tempo Olha, nem existe tempo. quanto tempo no sentido de gerações. Quantas Daniel, gerações nós já vivemos e continua a mesma coisa. Oi? essa semana eu vi um dos Pinga-Fogo do Jorge Elahá, Ah, muito interessante, onde ele fez uma observação que, para nós espíritas, que me fez pensar. Porque nós, que somos atualmente espíritas, temos muito a convicção de que, se eu não fizer hoje, eu faço na próxima encarnação. Então, ele foi categórico, falou, a chance de você voltar como espírita numa próxima encarnação pode não ocorrer. Então, se você não aproveita agora, ou seja, numa próxima encarnação, se você não vier como espírita, ou seja, você vai simplesmente ter os conhecimentos que você já tem, que vão estar, digamos assim, obnubilados, mas que se você encontrar esse conhecimento em outra situação, vai ser difícil. então, vai estar oculto, vai estar no seu subconsciente. Então, pode ser uma oportunidade que nós estamos perdendo, deixando de fazer aquilo que a gente já consegue fazer, e numa próxima encarnação você perder tudo. Não é perder, mas você não ter esse conhecimento disponível para você praticar. Então, eu achei muito interessante, Mário, você tem que trabalhar um pouquinho mais, pelo menos, senão... Mas é isso Esse- mesmo. Você já pensou na próxima existência? Por exemplo, vamos supor que não continua a guerra, mas que daqui 50 anos tem outra guerra. Aí você reencarna exatamente no país em guerra, né? Ou Então, seja, é, você está na Ucrânia. Se você tivesse hoje na Ucrânia, passando tudo que esse povo está passando, né? Ou estando mesmo nas fronteiras e nas regiões Na de Rússia perigo, mesmo, né? de Os perigo, né? russos Porque estão vivendo momentos terríveis lá. muito, vão passar É, dificuldade. o, Estão o, o só Daniel, espelhando ali uma situação assim, colocando gênero em estádio para demonstrar que são fortes, mas, na verdade, a sociedade já está realmente periclitando, né? com certeza. Eu queria só lembrar, eu acho que todo mundo sabe dessa história, mas esse dia, ontem, né, eu revi essa história, até numa live do Alahá, eles estão tendo um programa, uma live que estão lendo, né, fazendo reflexões sobre os livros do Simonetti. E ontem eu vi Quem Tem Medo da Morte, mas já gravado, né? Eu tenho esse livro, né, do Simonetti, tem Quem Tem Medo da Morte, Quem Tem Medo dos Espíritos, né? Quem Tem Medo de Obsessão, tem essa trilogia do Simonetti, eu tenho Quem Tem Medo da Morte. Eu fui assistir essa live, que o Jorge Elahá também está, e eles relembraram um evento do Eurípides, né? Até o Paulo, que faz parte da live junto com Elahá, e tem uma história do Eurípides, né, que eu acho que foi antes do Eurípides começar mesmo os trabalhos, né, do movimento e tudo, né, que ele entrava. E ele teve um momento de sair do corpo, né, e ele foi levado. E essa história é muito conhecida no meu espírito. Mas ontem eu relembrei ela, eu comecei a chorar, mas eu chorei tanto. E aí ele chegou num determinado ponto, ele viu uma pessoa, e essa pessoa estava sentada em algum canto, chorando. E aí ele foi chegando, foi se aproximando, e ele reconheceu, era o Cristo, era Jesus. E aí, Jesus chorando, né? E aí ele pergunta, né? Aí ele ficou muito emocionado quando ele reconheceu aquela energia, né? E aí ele perguntou, o senhor está chorando por aqueles que te negam, né? Aí ele falou assim, não, meu filho, eu estou chorando por aqueles que me conhecem, e conhecem o meu evangelho, e não o seguem, não fazem nada. Menina, eu acabei de ouvir isso, eu lembrei que eu já tinha visto essa história há muito tempo, mas eu chorei. Eu falei, oh, meu Deus, olha nós aí. Olha nós aí. Aí, a partir disso, aí ele acordou, ele voltou, né, ao corpo, e foi a partir disso que ele foi ferrando, né, com muita
a ênfase aos trabalhos, né? E aí vem toda a história do Eurípides. É verdade. Claro que o choro do Cristo não é um choro de desespero. Foi um chamamento para ele, na verdade, pode ter É uma sido. expressão, vamos dizer que fosse uma expressão, né, Eu acho que Jesus nem preocupado porque sabe de tudo das nossas condições. Então, falar assim que Deus está preocupado, Jesus está preocupado, porque preocupar seria se ocupar antes com sofrimento, né? Na Mas eu acho que tem uma verdade, comparação aí com a história do Paulo de Tarso, né? Que Jesus foi insistindo. E como ele sabia do potencial do Eurípides, né? Foi uma forma do Eurípides ser, opa, estou aqui, eu preciso fazer o que eu vim fazer, né, Mar? Eu preciso fazer o que eu sei fazer, o que eu vim fazer. E foi a partir daí que ele tomou o impulso. Eu acho que foi também um chamamento, assim, para que ele fosse tocado naquilo que ele precisava ser tocado. talvez a expressão de piedade, né? De Cristo com relação à humanidade. O sentimento, assim, sabendo que a humanidade terá a oportunidade de aprender, né? Isso é felicidade, porque chegar nesse ponto também em ser humano é uma longa história, né? Você sair do reino inferior, né? Que se é inferior, né? Não acho que reino animal é inferior, não acho, não. Tá bem do lado superior, porque Deus está sempre suprindo a tudo, né? Então, o animal, ele está numa experiência, mas, assim, as decisões são todas do Pai Criador. Então, ainda não tirou o andador. Então, vamos dizer que o animal ainda não, está com o andador. Depois que vai tirar o andador, que complica é ser humano. Ele deixa por conta do ser humano decidir. Então, o que nós estamos passando depende de nossas decisões. E quando entrega a própria condição nossa de caminhar, é claro que quem coordena a nossa vida, quem acompanha a nossa vida, se sentirá piedoso. Então, esse choro aí que relata Eurípides, né, seria da piedade de Cristo, né, de nos ver tão ainda ignorantes. Insistir na ignorância, né? Mas faz parte, né? Porque o sistema divino é esse, deixar o espírito à vontade da sua própria decisão, do seu livre-arbítrio. Mas não tem por que não chorar, porque estamos teimosos. Então, é como um pai chora ou a mãe chora por um filho teimoso e sofre diante dos seus olhos, né? Então, claro que a gente não quer que o outro sofra. Então, o sentido nosso de estarmos aí numa jornada, né? Então, nosso tempo já foi, né, gente? Tem panela no fogo. Tem Daniel, panela. já escolhemos, nós já escolhemos o livro? Teve enquete, alguma coisa assim? Você já Não, está chegando. Sabe quando é que eu quero fazer isso? Quando chegar no Geração Nova, é o último capítulo aí. Está Tá? A nova chegando. geração. A nova geração, a geração nova. Porque vai gastar aí mais umas 2 semanas para estar lá, 1 ou 2 semanas para a gente estar lá. Aí a gente vai estar. Se a gente voltasse de novo a estudar o livro A Gênesis, a gente ia estudar como se fosse a primeira Eu também sou dessa Outro ideia, horário. viu? Eu também sou. como se Não, fosse a vamos primeira discutir. vez. Vamos discutir, É então, porque né? nós não vamos ter outro grupo para estudar a Gênesis de novo. Ninguém Nossa, consegue estudar a gostaria Gênesis da forma muito como a gente estuda. de A gente põe coisa na língua, dá música. o programa a gente pretende continuar ele, né? Continuar o programa de outra forma, outro formato talvez, não sei. A gente precisa ver como é que pode ser feito ainda. Não parei para pensar porque não pode parar porque as informações daqui elas são grandiosas. Se você parar com elas, pode daqui um século, né? Sei lá, 50 anos alguém está preocupado em fazer algum estudo aí, a gente não pode deixar parar, entendeu? Acho que nós vamos pensar em alguma coisa aí sim.
Aí a gente discute isso tudo Esse aí. estudo aqui, Eu acho que tem segundo muita gente que queria começou estudar dia a Gênesis e não 28 de conseguiu agosto de ainda. 2016. O que tem Tem em 6 2016? anos. Tá, 6 anos. Aí a gente pode tentar fazer ele com a contribuição de todos mais curto, né? Também podemos fazer alguma programação mais curta e ganhar uma velocidade melhor. Em É só fazer uma síntese, revisão né? mesmo. E colocar mais pessoas também, né? Tem, quem sabe, dar mais oportunidade. Vamos pensar aí, vai pensando aí, nós vamos falar. Obrigado para todos aí. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Osana, Toninho, o Paulo. O Paulo aí, ó, o Paulo está esforçando, tá em BH e vem para Uberlândia toda semana. A Francisca, a Leila. Obrigado, Carol, por tudo aí. Você está sempre com a gente, né? A Eleusa, a Inês, que está aqui em casa. Nós estamos aqui, ó, pegando fogo na bacia d'água. Alguns que já Oi, saíram aí. linda. Ô, já tô Olha falando. só. Obrigada a todos. E já está pondo a cultura e continuidade. Boa semana pra A geração Muito futura está obrigado. aqui prestando atenção. Bom dia a todos, bom importante. domingo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Para Fiquem todos, com fiquem com Deus, Deus. tá? Muito Bom obrigado. domingo. Com Deus. Tchau. Com Deus. Obrigado a todos. Até mais. Até mais. Obrigada, Leila. Obrigada a todos. Gente. Tenham um bom domingo, uma ótima semana. Obrigado. Obrigada Um para você abraço. também. Um abraço a todos. A gravação não quer parar. Cadê ela, Tá Carol? aqui, tô planejando enfiar um urso de pelúcia na bacia d'água. Olha lá, ó, fala oi. Oi, Fala oi, cadê a falei. linda? Você não é neném mais, você é mocinha. Ah, me dá essa mini para mim. É a Joaninha. Aí fica assim, Ai, eu não vi. Aninha, é Só a vi que Joaninha. é preto e vermelha. Cadê a Ninha? Nininha? Fugiu para pegar um pão, você acredita? É comilona? Nossa, come horrores. Olha o que tá fazendo. Vou te Ela mostrar. puxou quem, Carol? Ela puxou quem? Hã? Ela puxou quem? Ela subiu em cima da cadeira para pegar o pão. Ih, ela é independente, olha que gracinha. Traz um pedacinho de pão para mim, bebê. Aqui, ó, a Leila lá tá falando com você, ó. Deixa eu virar a câmera. Olha lá, ó, a Leila tá falando com você. Oferece pão para ela. Dá um pedacinho de pão para titia, tá? Pergunta se ela aceita. Pergunta se ela aceita. Ah, gracinha, ela me deu, Carol. Ela tá te dando o pão. Ó, eu vi, ela arrancou um pedacinho e me deu. Olha lá, ó. Ah, ela arrancou esse com os dentes. Obrigada, querida, obrigada. Ai, eu tô com muita saudade dela, ela tá tão grande, hein, Carol? Nossa, ela tá enorme. Você tá lá no escritório agora, presencial? Tô... Não, eu não parei, né? Eu fechei assim. Mas você ficou em casa. Não, na verdade, o que aconteceu? Agora eu coloquei ela na escolinha, então agora eu tô conseguindo ir mais vezes pro escritório. Você quer falar com a Leila? Você quer falar com a Leila? Oi, Então, linda. Eu quero mais pão, me dá pão. Dá pão. Cadê? Dá pão. E esse cabelinho enroladinho, Carol? Dá pãozinho? É o cabelo bonito? Que cabelo mais lindo, titia. Que lindo, titia vovó. Vocês vão à casa da sua mãe hoje, não? Uai, capaz que a gente vai mais tarde, esperar meu pai chegar. Meu pai tá para Tupaciguara. Ele mora... Ele tá colhendo agora é época de colher. Ah, Ó, mamãe tá falando. Silêncio. ela, Carol. Começou com ela, agora ela não vai aceitar passar por você. Agora... Olha lá, situação.
A moça sentada na cadeira. Que gracinha, gente. Que lindeza. Vamos passear? Você vai passear com a Leila? Vamos passear? Vamos? Vai passear com a Leila? Ela prestou atenção agora. Gosta de Você vai passear? passear com a Leila? Gosta. Maria Gasolina. Adora uma rua. Adora uma rua. Caiu? Ela está pertinho de você, né? Não, ela desceu da cadeira. Eu vi, mas ela caiu em cima de você, né? Não, ela caiu em pé. Ah, caiu em pé. A gravação não quer parar, Leila. Eu vou desligar aqui. Deus, então desliga, pode desligar. Eu tô pelejando para parar, não quer parar. Mãe, que engraçado, hein? O que seu pai planta, Carol? Milho, soja, sorgo. Teve uma época que ele mexeu com cana também, mas ele Desistiu, né? Cana é bem não achou que foi lucrativo, não. complicado. Aí ele largou a cana. O investimento é muito alto para plantar cana, né? É. Pois é, mas aí vamos marcar uma hora para eu ir aí, ou você vir aqui, né? A gente só fica no marcando, né? Na verdade, vamos marcar. Não, mas vamos sim. Tá bom. Então, A gente vai beijo. falando. Beijo. Beijo, Amélia. A Amélia já tá ali dentro da bacia de novo. Tem água nesse bacio? Tem. Ai, Um beijo, bom beijo. domingo para vocês. Você também. Obrigada, tchau. Ai, Tenta desligar aí, vamos ver se dá certo. acho que agora vai.